E aí, então, bom, então agora vamos falar um pouquinho do tarô egípcio. Então, depois a senhora pesquisou, né, e foi estudar a fundo e tal. Qual que é a história do tarô egípcio? Olha, o tarô egípcio, assim, é como, sabe, a história da Branca de Neve, é difícil a gente saber quem inventou, né? Então, tem muitas versões, mesmo do tarô egípcio. Agora, a lenda é que o tarô ele foi recebido, né, pelos deuses no Egito, mas que era um conteúdo muito forte para ser assimilado naquele momento, que os egípcios não tinham entendimento da consciência, mas que aquilo eram instrumentos para desenvolver a consciência do ser humano. E então dizem que os sacerdotes colocaram o tarô dentro de uma caixa de chumbo e essa caixa foi sendo revestida por 7 outras caixas, até chegar na caixa de ouro. E essa caixa foi depositada no Nilo. E depois ela foi encontrada muito tempo depois, né? Então, essa é uma das lendas do tarô, que diz, é um conteúdo que era muito difícil de ser assimilado naquele momento. Naquele momento do Egito, embora fosse um momento de transformação muito importante do ser humano na face da Terra, porque o Egito ele marca a passagem do homem nômade para o homem sedentário, né? Porque é no Egito que começa o cultivo da vida para a vida. Porque o nômade mata para viver, né? Ele cata para viver, ele mata para viver. O Egito ele começou a cultivar os animais, né? Para obter o alimento e as plantações para obter. Então, ele passou a aproveitar a natureza para gerar a própria vida. E isso é uma transformação muito importante do lado espiritual, né? Que é quando você... Agora, você vê, lá foi o começo, porque a civilização egípcia ela estava centrada em cima do quadrado. E o quadrado é propriedade, né? Poder, é a matéria. Então, começa com o domínio da matéria, para depois poder atingir a profundidade e a espiritualidade, fazendo o alinhamento, né? E aí eu falar, pedir um pouquinho para descrever as cartas, os símbolos, como é que funciona. Eu sei que você... Então, no início, o tarô era bem simples, se você vê as versões mais antigas, bem simples, bem estilizado, mas você encontra na arte egípcia todas essas cenas do tarô egípcio. Ele foi sendo incrementado, aprimorado, lógico que teve uma mistura com o tarô de Marseille também, até que chega teve um Abade lá para 1600 que fez uma coletânea e dizem que foi ele que fez o primeiro tarô egípcio, fazendo uma coletânea baseada na arte egípcia, né? Agora, o Iglesias Janeiro, da editora, esse tarô da editora Kier, ele foi desenvolvido pelo Iglesias Janeiro. E o Iglesias Janeiro, ele fez uma compilação de símbolos. Então, esse tarô egípcio da Kier, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, ele é como se fosse um dicionário de sinônimos. Você tem símbolos da astrologia, e são especiais, porque ele usa conjunções especiais para cada uma das cartas, relações um pouco diferentes da astrologia. Ele usa astrologia, ele usa símbolos da Cabala, ele usa símbolos hieroglifos da mitologia, símbolos da mitologia egípcia também, dos deuses e tudo, como também do alfabeto dos alquímico, né, dos alquimistas. Então, se você vê numa carta, o que a astrologia diz é a mesma coisa que a Cabala fala, é a mesma coisa que aquela
divindade, que aquele atributo divino está falando, aquela cena do Egito está falando. É a mesma coisa que vai ter no plano espiritual do símbolo alquímico, né? Da letra da Cabala também. Então, ele é todo um conjunto de símbolos de linguagens diferentes que estão compostas em cada uma das lâminas. Então, ele é muito rico. Ele é muito rico. Maravilha. Ele é muito diferente. Você vê que o tarô egípcio da Kier, ele tem as 22 cartas do tarô tradicional, e as cartas dos arcanos menores não têm referência dos naipes. Elas não têm copas, paus, copas, espada e ouro. Agora, isso foi uma coisa que instigou a minha curiosidade de saber como que aquelas cartas sem número viraram naipes, né? Porque eu achava que o original era o egípcio. Então, como que virou assim? E aí eu comecei, eu espalhava o tarô na ordem numérica em cima da mesa e ficava observando. Então, logo eu vi que se eu dividisse, porque as cartas de 1 a 22, os números é de um lado, e de 23 a 78, os números estão do outro lado. Então, já dava para ver que eram 2 grupos claros. E as primeiras é bem parecido com o tarô tradicional, então não tem erro, que é os arcanos maiores. Agora, de 23 em diante, aí era aquela questão, e agora? Que naipe que representa o quê? E aí eu logo vi que se você dividisse em 4 grupos, as primeiras cartas eram um casal. Então, você tem a 23, a 24, então... Aqui, olha, vocês veem, aqui a gente tem os arcanos maiores, de 1 a 7, o número está do lado direito, né? Aí aqui de 8 a 14, de 15 a 21, você vê como ele tem aqui a astrologia, a cabala, aqui um hieroglifo, um símbolo alquímico e uma letra da cabala. Ou melhor, o alquímico está em cima, o hieroglifo está aqui e a cabala está aqui. E aqui a gente tem um deus, um atributo, uma cena do Egito. Aí o 22 é o personagem do tarô. E aqui a gente tem, eu coloquei todos os reis, as damas, os soldados, escravos e os ases. E aqui a gente tem o naipe de paus, por exemplo, você vê aqui um casal. Então, voltando aqui, você vê o rei e a rainha de paus, o rei e a rainha de copas, o rei e a rainha de espadas. E aqui, como é que eu faço para... Não sei como eu faço para mostrar o... Vocês estão vendo a figura toda? Porque eu vejo... E aqui embaixo, o rei e a rainha de ouro. Então, aí eu identifiquei, em primeiro lugar, os casais, e depois paus, copas, espada e ouro. Eu aqui dei essa associação. Paus, porque paus representa a relação do homem com a sobrevivência. Então, é o que a gente precisa, porque... Posso começar a falar sobre o que é o tarô? Pode sim. Então, você vê, o tarô, ele vai falar... a cada 7 anos, a gente passa por todas as cartas do tarô. A gente começa criando uma estrutura e descobrindo quais são os nossos instrumentos do ser. Depois a gente descobre quais são os nossos instrumentos, os instrumentos que caracterizam a individualidade. E depois a gente vai agir promovendo a transformação e a evolução. Esse é o personagem, a carta 22, representa o homem. E a cada naipe, a cada setênio,
a gente tem que criar uma estrutura para a nossa sobrevivência. Então, casa, comida, trabalho, casamento, estabilidade afetiva, é paus. Copas são as relações. Como que a gente vai se relacionar? É como eu mostro as minhas habilidades, como eu conquisto um espaço para me expressar, para agir, como eu me relaciono com o ambiente, é copas. Como eu exerço a minha função, qual é a minha função? É espadas. Quais são os meus objetivos, como eu posso fazer para ser útil, para deixar minha marca na história, é espadas. E como eu uso a minha energia, o meu conhecimento, é ouros. É o naipe da sabedoria, de você não só aprender a lidar com a sua energia, como usar a sua energia, ensinando o outro, contribuindo com o outro. Então, são os 4 setores que a todo setênio a gente passa, né? Os reis, eles determinam o objetivo de cada naipe. Então, por exemplo, o rei de paus fala: você está iniciando uma nova estrutura, um trabalho que dá dinheiro, que permite você ter sua casa, né? Ou uma relação afetiva segura. O rei de copas vai falar: você está definindo um personagem que representa melhor quem você quer ser agora. O rei de espadas, você está começando um novo projeto de vida muito importante, que você vai se orgulhar do que você está fazendo. O rei de ouro, você definiu um novo sentido de vida. Agora você tem um conhecimento que você pode ensinar. Então, os reis definem um momento novo. As damas fazem, as damas realizam. Né? A dama de paus tece, a dama de copas se mostra, se coloca, se expressa. A dama de espadas planeja, realiza. A dama de copa, a dama de ouro, sente, percebe, intui e manifesta. Então, é a grande mãe. Né? O soldado é a força da vontade. Ele vai com tudo, ele vai com toda a força do naipe. O soldado de paus, eu vou com toda a força, eu tenho vontade de criar uma estrutura, eu vou me lançar nessa aventura. O soldado de copas, eu vou caçar, eu vou provar o meu espaço na sociedade. O soldado de espadas é o lutador, o soldador, eu luto pelas minhas ideias, eu vou realizar os meus objetivos, vou realizar a minha missão. E o soldado de ouro, eu sou a compreensão, eu sou a compreensão da vida, eu sou a intuição, eu sou a compreensão do ser humano, sou a consciência. Né? Aí os escravos, eles vão porque precisam. Eu preciso de uma estrutura, eu preciso de uma base, é paus. Eu preciso de um espaço, falo copas. Como eu posso me colocar? Vou observar, vou ver, vou entrar devagarzinho, porque eu quero o meu espaço, eu preciso. O escravo de espadas fala: eu preciso me realizar, eu quero fazer algo útil, o que eu tenho de melhor? Qual é a minha capacidade? Qual é o meu talento? Quais são os meus ideais? O que eu acho que pode ser importante para mim fazer? E o escravo de ouro é: qual o conhecimento que eu tenho, aonde eu posso ser útil realmente? Como eu posso contribuir com o meu conhecimento? E poder usar o que eu sei fazer melhor. Então, as figuras do baralho são as forças que a gente tem para executar cada tarefa. E aí você vê que talvez as religiões se misturam, né? Que a hora que eu falo de cada uma dessas forças, talvez, né? Vocês podem ver ali uma entidade, uma divindade hindu, ou um orixá, né? Do candomblé. Então, cada uma dessas personagens vai descrever uma força da natureza, né? Do ser humano. E aqui os ases eu coloquei também, que é o final da tarefa. Então, a cada 7 anos, você finaliza uma tarefa e reinicia ela de novo.
Então, eu criei uma estrutura, mas a estrutura agora é pouca, é pequena, eu quero uma maior. Eu conquistei no As de Paus, no As de Copas, eu conquistei um espaço na sociedade, mas esse espaço já é pouco, já não me aceitam como eu gostaria, preciso de um espaço maior. O As de Espadas é uma conquista muito importante. Eu conquistei, provei, paguei, mostrei o meu valor, agora eu tenho direito de mais. E o Rei de Ouro é um ciclo se fechou, eu cumpri a minha tarefa, uns 7 anos se passaram, agora está na hora de ir para uma outra ilha. Então, aí a gente fecha um pouco os naipes. E as cartas de 10 até o 2 são o caminho de cada uma dessas tarefas.